O presidente Lula propôs criar o Instituto Federal do Sertão Paraibano em Patos, reduto de Hugo Mota, o presidente da Câmara. Quem tem informações a respeito disso é o André Anelli, nosso repórter, chegando ao vivo diretamente de Brasília. Anelli, apesar do gesto, Hugo Mota não deve comparecer ao ato de 8 de janeiro, organizado pelo Planalto amanhã, não é isso? Esse gesto não é suficiente para aproximar o presidente da Câmara. Conta pra gente. Justamente, Kobayashi, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula fez um anúncio de que vai criar, então, por meio de um projeto de lei, o primeiro enviado esse ano pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Trata-se de um desmembramento do Instituto Federal da Paraíba, tendo como sede justamente então o município de Patos, no interior da Paraíba, que é reduto eleitoral do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e é também um município administrado pelo pai do presidente da Câmara, Nabor Vanderlei, ele que foi reeleito prefeito do município no primeiro turno em 2024. Portanto, trata-se ali realmente de um reduto eleitoral não apenas de Hugo Mota, mas da família dele. E o presidente Lula, mesmo assim, conseguiu com que Hugo Mota não confirmasse a presença amanhã aqui no Palácio do Planalto de um grande evento relativo então aos 3 anos dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações aqui do Palácio do Planalto, também no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. A gente destaca que o presidente Lula vai fazer como fez nos últimos 2 anos de aniversário desse triste, trágico evento aqui em Brasília, novas críticas a tudo aquilo que aconteceu e que resultou nas depredações que, de acordo com algumas autoridades, ultrapassaram os 12 milhões de reais de prejuízos aos cofres públicos por conta de todo o vandalismo, e o presidente Lula deve aproveitar esse evento ainda para vetar integralmente, ou pelo menos em grande parte, o projeto de lei da dosimetria, que foi aprovado em dezembro, tanto na Câmara quanto no Senado, para reduzir as penas aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro e também beneficiar o chamado núcleo crucial da trama golpista, assim denominado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal, que tem como integrante e inclusive como líder o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que seria então beneficiado com essa medida. O presidente Lula é contrário, assim como todo o governo federal, os aliados dele, os correligionários, mas alguns deles já mais voltados então para os partidos de centro, têm feito uma avaliação e orientado o presidente Lula, sugerido ao presidente Lula para que não faça esse veto de forma pública durante o evento de amanhã, o veto do projeto de lei da dosimetria, para não gerar um desconforto com o Congresso Nacional. Mesmo assim, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, em uma entrevista ontem à Rádio Sociedade, garantiu que o presidente Lula vai sim utilizar o evento para vetar esse projeto de lei. A gente destaca que o presidente Lula teria até o dia 11 de janeiro, ou seja, não precisaria necessariamente será amanhã o veto desse projeto de lei, mas ele deve realmente aproveitar a data em alusão ao aniversário de 3 anos dos atos do dia 8 de janeiro para vetar integralmente ou em grande parte esse projeto, apesar de todos os apelos então de correligionários para não desgastar a relação entre executivo e legislativo. Kobayashi. Anelli, um outro assunto, o presidente Lula participou hoje do primeiro evento público do ano, lançando novidades no SUS. É isso? Explica pra gente. Exatamente isso, Kobayashi. Inclusive, esse evento teve a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, ela que é presidente do NDB, o Banco dos BRICS, aquele grupo de países emergentes que tem não apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas outros países emergentes já também integrantes permanentes desse bloco. A presidente Dilma Rousseff fez um discurso porque, afinal de contas, a implantação desse projeto, dessa rede de hospitais que
utilizam a inteligência artificial, vai ter um financiamento do NDB, o Banco dos BRICS, na ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O presidente Lula também fez uma defesa desse sistema que pretende atingir mais pessoas, fazendo um uso consciente da inteligência artificial para, inclusive, agilizar o atendimento médico à população brasileira. Imediatamente, os médicos ficaram todos apavorados e disseram que eu tinha que ir para São Paulo urgente. Eu estava na capital do país. Disseram que eu tinha que ir para São Paulo urgente para poder fazer o tratamento. E não tinha nem o avião presidencial aqui. Eu tive que esperar, nessa emergência, 3 horas no hospital e depois viajar mais 1h30 de avião. Quando eu cheguei no aeroporto, a equipe médica, dos 4 que estavam lá, tinha 2 chorando, porque eles achavam que eu poderia ter entrado em coma dentro do avião. O presidente Lula usou esse exemplo, então, para justamente apontar que vai ser possível fazer cirurgias à distância sem que o paciente esteja no mesmo local que os médicos. É um procedimento já utilizado em outras partes do mundo e que garante segurança e principalmente agilidade aos pacientes. Esse novo instituto, que vai utilizar, então, a inteligência em benefício da saúde pública, vai ser idealizado pela intensivista e cardiologista Ludmila Rajar, e vai atender pacientes, então, com o uso de inteligência artificial e vai ter foco em medicina de alta precisão. Kobayashi. Obrigado, André Anelli. Daqui a pouco você volta com outras informações. Por aqui, turma, me chamou muito a atenção o anúncio, claro, isso é importante, né? A saúde pública se aliar à tecnologia, à inteligência artificial, tudo isso. Mas a manifestação do presidente Lula parece um corte daquelas páginas de perrengue chique. Já viram isso? Precisava ir para o hospital, não tinha nenhum avião presidencial para me levar para o Sírio-Libanês e lá encontrar com 4 equipes médicas me esperando e 2 delas chorando, falando que eu poderia ter um coma. Kreiner, a diferença de uma dor de cabeça de um presidente para a dor de cabeça de um ex-presidente, o Jair Bolsonaro, que a gente estava vendo a dificuldade para ir fazer exame. E aí? É a dor de cabeça com agravante de um corte na cabeça e uma série de outras doenças, né? A gente vê claramente. E aí, como dizer, diante dessa situação e da comparação, que não existe um senso de vingança política, que não existe uma questão pessoal. Aqui se vai falar de direitos humanos, ainda que o exemplo do presidente Lula, se você aplica ainda para a realidade do SUS no bairro, das pessoas que precisam, é ainda mais perrengue chique, assim, fica mais escandaloso do que se imagina. Mas, comparando com os 2 presidentes, a gente vê realmente a evidência de que existe uma perseguição política acontecendo e a gente não está vendo um processo justo. Acho que se tem alguém que se importa lá no STF com o devido processo legal, com a integridade das instituições, com o respeito, a credibilidade das decisões da Suprema Corte Brasileira, deveria afastar todo tipo de politização. E o que está sendo feito lá é uma extrema politização de um caso. Alan Gani. Não, concordo absolutamente com a visão que o Kreiner trouxe, né? Ainda mais quando a gente compara com outros ex-presidentes que já foram presos e tiveram um tratamento muito melhor do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. E com um agravante, o ex-presidente Jair Bolsonaro, diferentemente dos outros, um grave problema de saúde, inclusive correndo risco de perder a sua vida. Ele merece aí todo o tratamento adequado, né? Todos os serviços de saúde, principalmente a prisão domiciliar. Agora 16 horas 26 minutos, rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui eu quero também ouvir o Fábio Piperno, porque se a gente faz a comparação dessas 2 situações entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, já há aí um contraste bem evidente. Mas a gente também trouxe há alguns dias, e vale a pena relembrar, Piperno, a comparação que tem sido feita do ponto de vista jurídico entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Fernando Collor. Porque o ex-presidente Fernando Collor alegou quadro depressivo e outro problema de saúde que é o mesmo do Bolsonaro, que é a apneia do sono. E com esses argumentos conseguiu prisão domiciliar. O mesmo quadro de saúde do ex-presidente, para o mesmo juiz, ministro do STF, não conseguiu prisão domiciliar. Tem uma diferenciação no tratamento entre esses CPFs aí no judiciário brasileiro? São várias as falsas simetrias. Então vamos lá. Em relação à politização da prisão do presidente Bolsonaro, realmente há. Porque o presidente Bolsonaro, não fosse a politização, não fosse ele um político importante, estaria na papuda. 24 anos de pena para cumprir, estaria num presídio comum. Mas não.
está numa cela, numa sala da Polícia Federal a 5 minutos, inclusive, de um hospital e cercado, por sinal, de muitos cuidados, há alguns privilégios em relação a visitas, etc. Então, ele é, sim, um privilegiado. Imagina se fossem estendidos todos esses benefícios aos milhares de presos espalhados por todo o país. Então, eu insisto muito nisso, quer dizer, é uma boa oportunidade para a direita política que jamais ligou para a questão de direitos humanos fazer agora um pente fino no que acontece. Mas peraí, todos os ex-presidentes tiveram um tratamento diferenciado, né? A gente está falando de ex-presidentes, de autoridades, é diferente de um preso comum. Então, ele está recebendo um tratamento diferente. Exato, você usou a expressão correta. Diferente de um preso comum, porque ele é um político importante e tal. Então, há nesse sentido uma politização, sim. Né? Não há nenhum motivo para que ele não esteja cumprindo pena. Ele foi condenado a mais de 24 anos de cadeia. Ora, então ele tem que cumprir a pena dele. Mas por conta do seu estado de saúde seria mais adequado. Por conta do seu estado de saúde, será que todos os presos do Brasil que têm estado de saúde precário podem cumprir prisão do... Não, mas aí podem se beneficiar... Você mesmo acabou de falar que se trata de um ex-presidente, é diferente. Não é diferente. Isso não está na lei. Isso não tem como quer para todo. Eu estou dizendo... então. Eu estou dizendo que até aqui, Alan, ele recebeu um tratamento privilegiado. Mas por que o Collor pode e ele não pode? Então, aí a falsa simetria. O Collor alegou uma série de outros problemas e tem, inclusive, teve uma condenação por uma pena menor, muito menor. O Collor não pegou 24 anos de cadeia. Então, a saúde do Bolsonaro é mais precária do que o Collor. O Collor é mais velho que o Bolsonaro, inclusive. E a progressão de pena do Collor aconteceria antes. Era uma pena muito menor que a do Bolsonaro. Piperno, o Collor ficou 48 horas com a tornozeleira desativada. Intencionalmente desativada. Por ele mesmo desativada. E a prisão domiciliar dele não foi suspensa. A tornozeleira continuou lá. Ele não teve nenhum tipo de agravamento de pena, porque ele estava sendo vigiado. O presidente Bolsonaro teve toda aquela questão lá da tornozeleira e aí saiu da prisão domiciliar e nunca mais voltou e crucificaram em cima da questão da tornozeleira. É impossível dizer que os dois casos não estão sendo tratados de formas diferentes. Então vamos lá, toda a questão da tornozeleira, vamos dizer qual foi a questão da tornozeleira. Ele tentou lá romper a tornozeleira. Não tentou. Como? Não. Como não? Ele enfiou a solda ali na caixa, ele não rompeu a tornozeleira. Ele pegou uma solda pra quê? Mas ele não rompeu a tornozeleira. Eu não disse que eu falei que ele tentou romper a tornozeleira. Você leu, ele tentou romper a tornozeleira. Você leu o relatório da polícia, da diretora que foi até o local, inclusive horas depois, antes da polícia chegar lá para prendê-lo. No meio da madrugada, ela disse: não existe rompimento da faixa. Eu não estou dizendo que houve rompimento, houve uma tentativa de violação. Que não é rompimento. Ele não conseguiu romper integralmente, mas ele tentou. Tentou violar. Essa tentativa, ela ainda porque ela não foi violada, ela ainda é menos grave do que foi feito com o Collor, Piperno. Não sei se é menos grave. O Collor ficou 48 horas, Piperno, sem saber, não se sabia, a tornozeleira não funcionava. O do Bolsonaro nunca deixou de funcionar. É isso que eu estou falando. Ele poderia ter fugido, o Collor. Por que não foi tratado da mesma maneira? Essa é a pergunta. E se tem alguma resposta que não cai no âmbito político, eu desconheço. O Collor, veja bem, a história do... Aí, ó. É a caixa, né? Olha ela piscando, olha ela piscando. O que ele fez lá. Ela continuou funcionando. Porque ele é tão incompetente que nem isso ele conseguiu fazer. Aí é a sua opinião, mas do ponto de vista jurídico... Ele tentou e não conseguiu, né? Ele tentou e não conseguiu, que fique claro. Né? Ele não conseguiu chegar ao seu objetivo final. Aliás, em muitas coisas ele não conseguiu chegar ao seu objetivo final. O objetivo final é inferência sua, com todo respeito. É você que está inferindo. Mas o que ele disse, ele violou, para ver se o plástico o outro também violou. E um foi tratado de um jeito, o outro foi tratado do outro. A pergunta é, juridicamente, o porquê? Você tem aí a oportunidade de resposta. Juridicamente tem uma série de coisas. Primeiro que um foi condenado por atentado contra o Estado de Direito, que inclusive o Nelson é advogado. Esse é o tipo do crime que pode ensejar também uma demora a mais para ele requerer qualquer tipo de progressão de pena. Mas veja bem, domiciliar não é progressão de pena.
Vamos separar os dois. Regime domiciliar é a forma que se vai executar a pena. Não tem a ver com duração, progressão. Um benefício. Então, em tese, os crimes dele foram até mais graves. Aliás, a pena dele é muito maior que a do Fernando Collor. E depois tem uma coisa, falar que está com depressão, isso não é atenuante para alguém que está preso, porque todo preso tem depressão, ora. Não, nem todo preso tem depressão. Depressão é uma doença, sim, é aferida por critérios médicos, não é uma tristeza, isso é importante deixar claro. Quando fala está com depressão, isso pode ser aferido por critérios de sangue, por exames psicológicos, seja, tem questões técnicas que identificam depressão, isso é importante, senão a pessoa vai achar que depressão é uma tristeza momentânea. Não, ou seja, é muito normal que qualquer preso tenha esse tipo de problema. Uai, e isso não pode ser atenuante para exatamente sair da cadeia e cumprir em casa. Para fechar aí essas análises de simetrias ou falsas simetrias, como você disse, por que o processo do Bolsonaro demorou 8 meses, quando a média dos processos criminais no Brasil, só em primeira instância, segundo dados do CNJ, é de 2 anos e 9 meses? Já que estamos comparando presidentes, por que o processo do Bolsonaro durou 8 meses e o do Fernando Collor, no mesmo STF, durou mais de 8 anos? Será que está tendo tratamento igual mesmo? Então, Nelsinho, eu quero dizer uma coisa para você. Eu até hoje não vi nenhuma condenação em segunda instância que tenha ocorrido tão próxima da condenação em primeira instância como aconteceu com o presidente Lula. O presidente Lula, de uma condenação para outra, transcorreram 7 meses. E eu me lembro, na época, do presidente lá do TRF3, né? Dizer que não, a minha corte aqui, os nossos tribunais aqui, eles têm uma fama de celeridade, porque havia a questão de, puxa vida, se o processo invadir o ano de 2018, vai entrar no período eleitoral e como é que vai ser, enfim, encarado isso? Ele falou, não, aqui é tudo rápido, e foi. 7 meses de uma condenação para outra. Eu nunca vi nada parecido aqui no Brasil. Mas isso só para o julgamento do recurso, né, Não foi a primeira instância, audiências e tudo mais. Informação que acaba de chegar aqui de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro já foi levado novamente para a superintendência da Polícia Federal. Portanto, já foi submetido a todos os exames que ele foi lá fazer no hospital DF Star em Brasília. Informações da nossa repórter Rani Veloso.